Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Estamos começando mais um dia aqui de expansão e movimento. Projeto totalmente online, totalmente gratuito para você, educador, pessoa que trabalha na área da deficiência, espectador, familiar, enfim, esse evento é para você. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa convidada, Fernanda Ferreira, ela que é educadora física, mais voltado para treinamentos também de basquete. A gente estava conversando antes aqui, algumas pessoas aqui já se conhecem, faz pouco tempo que a gente está nessa área, né, da educação física. Nessas, quando a gente vai falando, a gente começa a dizer um pouco a nossa idade, né? Conhece aqui? Não, eu sou da primeira turma, sou da outra turma, enfim. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, equipe técnica, Wesley, Rosângela. A Rosângela, que faz a nossa audiodescrição aqui, deixa a gente mais bonito do que a gente já é, sabe? Se tiver com baixa autoestima, é só falar com a Rosângela, que a Rosângela, ela coloca você lá para cima. Então, Rô, é com você, por favor. Tá bom. Obrigada, Natália. Então, boa noite, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu vou começar pela mediadora, a Natália, que ela é uma jovem branca, de pele clara, rosto delicado, sobrancelhas marcadas, cabelos lisos, longos, castanhos escuros, e ela usa óculos de armação fina e preta. Ela está usando uma camiseta vinho e está com os cabelos presos em rabo de cavalo. O Wesley, que é o intérprete de Libras, é um jovem branco de pele morena, com cabelos castanhos escuros, lisos e curtos. Ele tem um pequeno bigode e está usando uma camiseta cinza escura. A Fernanda, que é a nossa palestrante de hoje, é uma mulher branca, de pele clara, com cabelos louros, longos e mechados, olhos castanhos claros. Ela usa óculos de armação fina, arredondada, e uma camiseta cinza clara. Atrás dela é possível ver uma parede cinza e a pontinha de um quadro com predominância de azul, pelo menos o que eu estou vendo daqui. É isso, gente. Rô, muito obrigada a todos que estão, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, quero contar uma coisa aqui para vocês, antes da gente começar, já que esse evento a gente fala sobre capacitação, a gente fala de encontro, a gente fala de expansão e movimento, e algumas pessoas me perguntam por que eu escolhi a área da educação física, né? Normalmente a gente costuma ter pessoas que nos influenciam para isso. Queria deixar registrado aqui que a professora Fernanda foi uma das pessoas, a primeira pessoa que me levou ao pensamento de que eu queria ser educadora física, né? Então, hoje a gente estava falando muito desse lance, assim, o que a gente olha, o que a gente quer ser, pessoas que a gente tem essa visão, quer se espelhar. Então, ela já sabe, porque todo ano, quando tem Dia dos Professores, eu sempre falo para ela, Feliz Dia dos Professores, para você que me ajudou a seguir nesse caminho. Então, gostaria de frisar novamente isso. A Fernanda foi minha professora na escola faz pouco tempo, né? Alguns aninhos só, mas o método dela de dar aula, e quando a gente fala de metodologia, foi uma pessoa que não era aquela professora que pegava a bola e falava, vai lá, né? A gente sempre questionou muito isso na educação física. O que é educação física? É só catar a bola e sair jogando? Meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei. Quantas aulas eu não pulava de outras turmas, não lá no Colégio Campos Salles, porque lá não podia, mas de outros colégios, que eu pulava para jogar bola com os meninos, né? Então, queria frisar que a Fê foi uma das pessoas que me fez enxergar esse olhar para a educação física como um ato de educação mesmo, não só como esporte. Então, Fê, mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite. É um prazer estarmos aqui hoje. A palavra é contigo, a palavra é sua, e quando você falar, eu coloco aqui os slides para a gente conversar. Quem tiver dúvida, vai mandando no chat, levanta a mãozinha. É um bate-papo. Boa noite, Malu, nossa coordenadora, seja bem-vinda. E a gente vai conversando aqui, tudo bem? Fê, é contigo.
Bom, uma boa noite a todos. Muito obrigada, Ana, pelo convite, né? Parabéns por esse projeto que é maravilhoso, né? No início aqui eu estava falando com a Rosângela o quão difícil é ser deficiente no nosso país, mas eu acho que isso daí tem melhorado demais, e a cada dia que passa isso está mais firme. Eu agradeço suas palavras, né? Como você, eu também fui para a área da educação física por um professor que eu tive, e eu não me canso de falar isso. Normalmente, faz tempo que eu não encontro, mas sempre que eu encontrava, eu falava. E eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu fui falar para ele: nossa, professor, eu vou fazer educação física. Ele quase me matou, porque ele falou: pô, Fernanda, você não vai ter mais final de semana. E eu não tinha entendido que era isso, né? Mas eu sou uma professora muito feliz, eu sou muito grata a todos os meus professores e sou muito mais grata por ter tido a oportunidade de mostrar a educação física de uma maneira diferente para várias outras pessoas. E sou muito feliz por você, Natália, ter feito educação física e ter escolhido um caminho completamente diferente da área, né? Porque quando a gente fala de educação física, a gente sempre vê um único campo de atuação. E aí, a hora que a gente entra no curso, a gente vê que o leque da educação física, como o leque da medicina, como o leque da engenharia, ele é amplo, né? E aí cada um vai migrar para aquele local onde ele se adequa naquele momento, para onde ele vê que ele vai fazer a diferença na vida de alguém. E eu acho que a grande diferença de um professor é isso, é fazer a diferença na vida de alguém. Ou seja, de qualquer pessoa, né? Porque hoje nós temos vários médicos, vários enfermeiros, vários técnicos de enfermagem fazendo muita diferença na vida de várias pessoas que eles nem conhecem. Então, eu acho que a gente está aqui para tentar mudar um pouquinho a vida de cada um e construir pessoas melhores, né? Eu acho que esse é o nosso grande objetivo quanto pessoa. Ana, se você quiser começar a compartilhar o slide, pode ficar à vontade. Pessoal, por favor, se vocês forem escrever no chat, eu tenho uma grande dificuldade de organizacional, eu não consigo acompanhar chat, mão levantada, mão abaixada, então... A gente ajuda, a gente tem a galera de suporte aqui fica tranquila. Eu então, mudei tá a logomarca aqui, mas não ficou. Mas vai essa mesmo, não tem problema nenhum. À vontade, Fê. Então, vamos lá. Pode passar o primeiro? Bom, então, meu nome é Fernanda, né? Eu sou professora de Educação Física. Hoje, a hora que eu fiz os slides, e aí, junto com os slides, fiz a parte escrita, né? E falei assim, nossa, quando que eu me formei mesmo? E aí foi a hora que você toma aquele susto, né? Eu me formei em 1994, eu estou formada há 27 anos. É a primeira vez em toda a minha vida que eu faço essa conta, eu nunca tinha feito, porque eu quando levanto todo dia, eu não levanto para trabalhar, eu levanto para fazer a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, que é dar aula. Então, eu nunca me questionei quanto tempo eu estava na área. E hoje eu descobri, Natália, estou na área há 27 anos. Né? Eu vou fazer a conta aqui também, no final da palestra eu passo para vocês, também é minha. Eu me formei na FMU. Quando eu me formei, o curso era um curso de 4 anos, e a gente já saía formado em bacharel, e com bacharelado e com licenciatura. Hoje isso mudou, né? Você tem que fazer ou o bacharelado ou a licenciatura. E na minha época já era um único curso de 4 anos. Hoje a FMU também mudou, é uma universidade, né? Na época que eu fiz era faculdade. Aí nesse meio tempo, depois de formada, eu fiz algumas pós-graduações, fiz alguns cursos de complementação, e fui me aperfeiçoando dentro da área. Quando eu me formei, o meu objetivo era trabalhar em escola, era ser professora de educação física e técnica de basquete. Esse era o meu objetivo. E foi onde eu fui atuar, né? Eu tive grandes oportunidades, eu tive
grandes professores que me ajudaram, pessoas muito boas que me ajudaram a entrar na área, e eu acho que eu fui crescendo, e isso daí foi uma coisa lógica na minha vida. Eu nunca tive dúvida do que eu faria ou do que eu seria. Então, depois de formada, a minha vida sempre foi a mesma. Eu acordava às 6 horas da manhã, ia para a escola, dava aula, saía da escola, ia para o clube, dava o treino, saía do clube à noite, dar o treino no universitário. Isso foi durante minha vida toda. Aí eu estava listando aqui alguns clubes que eu trabalhei, né? Trabalhei no Ipiranga, no Tietê, trabalhei na Santa Casa, na Fefeleche, na Poli, no IME, em várias faculdades. E meu último clube de basquete foi no Bradesco, né? No ADC Bradesco, que eu saí em 2006. E aí, desde que eu tive a minha segunda filha, eu fiquei única exclusivamente na escola. E hoje eu sou professora de educação física de 2 entidades, né? O Colégio Campos Sales, que foi aonde eu estudei, e depois de formada eu já entrei trabalhando, e dou aula também no Colégio Albert Sabin. As 2 escolas são na zona oeste de São Paulo, são 2 escolas particulares. Isso daí é uma grande mágoa que eu tive, né? Porque eu também tive vontade de trabalhar na prefeitura ou no estado, né? De ser funcionária pública, mas infelizmente os concursos para entrar na área, eles eram aos finais de semana, e de final de semana eu sempre tinha jogo, né? Porque como eu era técnica, a gente treinava durante a semana e jogava no final de semana. E eu nunca consegui prestar um concurso. E também nunca tive vontade de fazer um mestrado, né? Nunca tive essa vontade de fazer mestrado. Eu sempre faço curso de aperfeiçoamento, de pós-graduação, cursos de extensão profissional, mas o mestrado eu nunca tive essa vontade. Quem Tem sabe algum alguma coisa dia... específica do porquê que você não quis? Então, não, eu acho que na minha vida eu sempre fui muito mais técnica do que teórica, né? E aí eu tinha que deixar muito tempo para você estudar, porque eu não queria só fazer o mestrado, eu não queria chegar lá e fazer qualquer mestrado, desenvolver qualquer tese e ter um diploma, só para eu ter um doutora Fernanda, né? Sei lá, mestre, PhD, não. Eu acho que a gente tem que fazer a coisa porque realmente nós vamos nos doar para isso. Então, a partir do momento que eu escolhesse fazer mestrado, eu queria desenvolver um tema o qual fosse significativo na minha profissão. Então, por exemplo, para mim não adiantaria nada fazer um mestrado voltado para a terceira idade, porque eu trabalhava com adolescente, com criança, né? Sim. Então, não tinha Tem que esse fazer motivo. sentido, né? E eu vou te falar, né? Você me conhece há um tempinho, tudo na minha vida que eu fiz Tem sentido. tinha um sentido, né? Aliás, o que eu faço até hoje tem um sentido. E foi o que eu falei. Eu faço com amor de verdade, eu faço por amor, né? Então, para mim não tem problema nenhum. Depois de 27 anos de formada, continuar acordando às 5h30 da manhã e dormir à meia-noite, né? E feliz, né? Eu gosto. Feliz, eu sou uma pessoa muito feliz, Ana, muito feliz. Eu também. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz. E nesse tempo aí todo eu consegui alguns títulos, né, importantes, vários títulos aí com o colégio, na Federação Paulista de Basquete, e os 3 últimos aí que eu acho que são os mais importantes é o título ter sido a primeira técnica mulher aí para um campeonato da Junior NBA, né, em Orlando. Eu fiquei muito feliz, foi em 2018, eu fui convidada para ir dirigir a equipe feminina. Aí, nesse mesmo ano, eu fui campeã brasileira com o Campos Sales, e em 2019 a gente foi vice-campeão sul-americano. Então, eu acho que esses 3 títulos aí, essas 3 conquistas foram conquistas importantes pessoais, né? Mas tem várias conquistas que para muitos não valem nada, mas que para mim são tão importantes quanto ir para Orlando, por exemplo, né? Você ter o prazer de ficar alojada com 10 meninas no campeonato universitário, fazer uma final de intermédio, de bife, para mim é o mesmo significado.
Maravilha. Não, pode seguir aí para o próximo e vamos entrar aí na área, que eu acho que é o que mais... Não, é porque algumas pessoas podem até resumir, né, Fê, que algumas pessoas assim na época, por que você vai fazer educação física? Educação física é só jogar bola. Vou falar sobre isso também, né? Eu gosto de fazer essas provocações porque recebi muito, a gente recebeu, acho que a maioria que fez educação física, assim, você vai fazer educação física por quê? Porque a faculdade é mais fácil para jogar bola o dia inteiro, claro. Tem até a primeira aula de cinesiologia e a gente sabe o que é jogar bola o dia inteiro, né? Mas A manda minha aí. primeira aula de anatomia foi a mais extensa. Foi o quê? A de anatomia foi mais difícil para mim, né? Aquele cheiro de formol, você ter que mexer no cadáver ali, sabe? Essa aula foi mais tensa para mim do que a de cinesiologia, porque era... Olha quanto tempo eu estou formada e eu me lembro como se fosse hoje. Eram as 2 primeiras aulas na quinta-feira. Aquele cheiro de formol, só de lembrar eu sinto o cheiro. Então, para mim, a anatomia foi mais tensa que a cinesiologia. Imagina. Bom, mas eu começo aqui a nossa conversa falando o que é educação física, quais são esses objetivos da educação física e a verdadeira importância da educação física, né? Se a gente pegar aí vários escritores, vários professores, eles vão falar um monte de coisa, né? Vão escrever várias definições para isso, mas eu vejo que a educação física escolar deveria ser a principal disciplina a ser ministrada dentro de uma escola aqui no Brasil. Eu acho que nós deveríamos ter a mesma quantidade de aula de educação física que nós temos de português, de matemática, de inglês atualmente, que nós temos, né, em colégios privados, nós temos mais inglês do que educação física, por exemplo, do que artes, né? Do que sociologia, que eu acho que são disciplinas que seriam muito importantes nós estarmos tendo hoje. E eu acho que eu acho não, né? Eu tenho certeza que a educação física escolar ela é muito importante, porque hoje ela consegue desenvolver a criança como um todo, né? Em uma aula de educação física, a gente consegue observar detalhes que nenhum outro professor observa. E isso é visível quando você entra em um conselho de classe, que o professor pergunta sempre daquele aluno que tem a nota baixa, né? E aí você descreve esse aluno com nota baixa e ele fala, nossa, eu nunca tinha visto esse aluno com esse olhar. E aí você devolve a pergunta para o professor, né? E aquele seu aluno que é nota 10 de matemática, você sabia isso dele? E os professores não têm essa visão, né? Os professores de disciplinas de sala, né, que a gente chama, eles veem um aluno como a nota que ele tira, porque, infelizmente, para você entrar numa faculdade, você precisa dessa nota, né? E nós, da educação física, temos essa vantagem de poder observar esse aluno como um todo. Qual que é o grande problema nosso da educação física, né? É que eu, por exemplo, sou da década de 70, da época que na educação física, a educação física era um treino. A educação física, nessa época, ela foi feita, né? Ela foi promovida para que se treinasse as pessoas, para que as pessoas tivessem um padrão motor, para que as pessoas tivessem uma condição física adequada. E dessas aulas saíam pessoas que iam para o exército, né? Pessoas que iam ser atletas. E hoje, a nossa educação física, graças aos bons estudiosos, mudou. E hoje nós temos aí como principais objetivos na educação física escolar desenvolver a pessoa como um todo. Desenvolver o cognitivo, desenvolver o motor, desenvolver o socioafetivo, desenvolver e formar um cidadão crítico, né? Que possa dar a sua opinião e saiba defender esta opinião. E tudo isso é desenvolvido dentro de uma simples aula de educação física, né? Então, eu nunca dei uma bola e deixei o jogo rolar, né? Que a gente chama de rolar o melão, sem um propósito. Às vezes eu estava lá jogando bola com vocês, eu era goleira, e eu sempre fui a goleira contra você, por exemplo, contra a sua irmã.
E aí nunca ninguém me perguntou o porquê, né? E por que que eu jogava junto e por que que eu deixava vocês jogarem. E às vezes hoje muitos estagiários vão lá e falam: nossa, professora, você nem deixa o melão rolar, né? Eu sou da época que o melão rolava. Assim, antes de você questionar e falar isso do seu professor, pergunte o porquê, né? Então hoje, quando você solta uma bola e deixa o jogo rolar, você está desenvolvendo autonomia no seu aluno. Porque ele vai ter que falar foi falta ou não foi falta. Ele vai ter que falar foi gol ou não foi gol. Talvez se nós trabalhássemos toda essa autonomia nesses alunos, nós não precisaríamos de VAR, nós não precisaríamos nem de comentarista, né, de esporte corneteiro que fica só metendo pau no técnico, no árbitro, no jogador. Ia falar isso agora, o quanto que esses suportes eles vieram pela falta da autonomia, né? Sim. Eu lembro, às vezes, assim, posso apitar o jogo? Uma vez eu lembro, você pegou o apito, estava uma zona, você falou, alguém quer apitar? Acabou, porque também existe a dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? E essa autonomia é desenvolvida quando você é criança, quando você é adolescente. Depois dos 18 anos, aí você já está tomado pelo pensamento da sociedade, e aí você vai ser um daqueles que fica criticando o árbitro, que fica criticando o técnico, que fica criticando o jogador. E eu acho que a coisa mais importante que está sendo desenvolvida hoje na educação física é essa parte crítica, né? Onde nós estudamos e onde nós desenvolvemos, conversamos com os alunos sobre questões atuais, né? Do nosso dia a dia que acontece no esporte, a gente leva para a aula e aí acaba desenvolvendo esse senso crítico do aluno. E vamos contornando, né? A gente não vai falar o que é certo e o que é errado, mas a gente vai falar o que pode e o que não pode, né? O que seria melhor e o que não seria melhor. Então, hoje, a educação física tem como objetivo principal desenvolver a parte física, a parte motora, a parte social e a parte cognitiva dessa criança, desse adolescente. Então, foi uma mudança drástica que teve dentro da educação física. Você pode passar, né? Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Hein? E aí vem essa grande pergunta, né? Porque eu fui técnica e fui professora. Então, em alguns momentos, isso me ajudou e às vezes não, né? Mas com o tempo eu fui melhorando também. E aí hoje a gente tem essa grande discussão, né? O esporte e a educação física, isso é bom ou isso é ruim? Eu acredito que é maravilhoso. Se você souber fazer de uma forma adequada, eu acho que é maravilhoso. Eu acho que não existe o certo e não existe errado. Eu acho que existe o adequado e o não adequado, ou o inadequado. Quando a gente fala de esporte, na nossa cabeça já vem lá Olimpíada, Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, né? Mas não é bem isso, né? E aí vem a diferenciação entre o esporte na escola e o esporte da escola. E se pode ter o esporte na educação física ou não. Então, eu acredito que depois de tantos estudos aí, né, já ficou provado que nós conseguimos ter o esporte na escola e o esporte da escola. E nós conseguimos, sim, trabalhar o esporte na educação física, né? Sem ter uma educação física desportivizante, que é o que acontecia na minha época, na década de 70, onde entrava numa aula de educação física, a gente tinha que dar distância, fazer continência, andar em fila, era complicado, mas era o que era no momento e a gente ia com o maior prazer, porque a gente ia fazer atividade física e isso era importante. Ô Fê, essa foi a época diríamos, do tecnicismo? Que a gente utilizava a educação física para treinamento. Treinamento. Né? Para treinamento. Então, a gente usava a performance ali na aula. Né? Então, por exemplo, hoje o esporte, ele continua fazendo parte do conteúdo da educação física. Não existe educação física sem esporte dentro do conteúdo. Só que esse esporte, ele não... a gente trabalha o esporte não para descobrir não para formar um atleta, e sim para descobrir esse atleta, né? Eu consigo descobrir um atleta na educação física, mas eu não consigo formar um atleta.
Porque se eu formar um atleta na educação física, eu vou deixar 39 chateados. Eu vou deixar 39 desapontados. E aí vai né? deixar de ser educação física, né? E passa a ser o treinamento. E essa é a grande sacada, né? É o esporte na escola, né? Então, o que vem a ser aí o esporte na escola? É o treinamento. Então, nós temos lá as equipes de treinamento. Isso daí acontece no âmbito estadual, municipal e privado, tá? O treinamento. Nós temos nas 3 esferas aqui em São Paulo os treinamentos. E esses treinamentos eles acontecem pós-horário, né? Então, se eu estudo de manhã, nós vamos treinar à tarde. Se eu estudo à tarde, a gente treina de manhã. O famoso E aí sim, contraturno, né? isso, no contraturno. E aí sim a gente vai estar formando um atleta escolar ou conseguindo descobrir um talento para mandar para clube, para centros olímpicos, né? Para onde essa criança consiga se desenvolver dentro daquela atividade, daquela modalidade. E na educação física a gente trabalha o esporte da escola, né? Que aí a gente pega essa criança, pega numa aula de educação física, vamos supor que nós vamos ter o futsal ou o futebol, e aí a gente trabalha o conteúdo, né? Eu acho que isso daí é primordial, é nós trabalharmos a parte de conteúdo dentro da aula e mostrar, né, que a gente não tem só a Marta, que nós temos a Amandinha no futsal, que nós não temos só o Neymar, mas nós temos o Falcão, né? Que nós temos outros grandes ídolos dentro de tantas modalidades, e acabar dentro de uma aula discutindo, por exemplo, o que aconteceu recentemente com o jogador mais famoso aqui do Brasil, né? Com o senhor Gabriel. E aí a gente discute a parte, desenvolve a parte crítica do aluno, se aquilo é certo, se aquilo é errado, a gente acaba correlacionando com a pandemia no momento que nós estamos passando. Então, a gente desenvolve a parte crítica. Então, dentro de uma simples aula de futebol, a gente conseguiu trabalhar o conteúdo, né, o futebol, reconhecer alguns ídolos, a gente conseguiu trabalhar a parte crítica, se aquilo é certo, se aquilo é errado, e aí depois a gente vai utilizar lá na aula com os fundamentos, mas não para melhorar, porque não é numa aula de 45 minutos que a gente vai fazer o aluno melhorar o chute, por exemplo. Mas em uma aula de 45 minutos, a gente pode usar o chute para melhorar a força, né? Para melhorar a coordenação, ou simplesmente para a gente fazer todo mundo participar da aula, numa brincadeira de derrubar o cone e em 45 minutos fazer o aluno chutar a bola 50 vezes. Então, eu acho que o esporte ele é muito importante dentro da educação física, desde que nós, professores, não percamos o objetivo principal da educação física. Pode passar, né? Se eu estiver falando muito rápido ou estiver falando muito, você vai me falando, hein? Não, tá super tranquilo. Até tem uma pergunta aqui que faz total sentido nessa parte, que foi da Claudete. Ela está dizendo assim, Fê, que na época dela de escola, ela teve muito incentivo dos professores. Ela quer saber se hoje ainda existe isso ou como você vê a educação física, a atualidade. Você acha que existe Incentivo ainda para muito quê? incentivo? Para ser professor ou para ser atleta? Aqui não está explicado. Bom, mas eu vou Paulo, falar. se você estiver ouvindo e quiser falar vou aí. falar nas duas. Fala nos dois. Os dois âmbitos. Bom, eu, Fernanda, sou super incentivadora. E o grupo de professores que nós temos, né, das 2 escolas que eu trabalho, a gente incentiva demais essa pessoa ser professor de educação física, porque a gente acredita que as pessoas que vão virar professores são pessoas diferentes dentro do mundo, né? Independente se for de educação física ou se for de biologia, né? Então a gente sempre incentiva essa pessoa a se tornar um professor. E eu vou sempre incentivar a ir para o esporte, né? Porque por mais que essa criança não se torne um atleta de alto nível, né? Um atleta olímpico, um atleta que dispute um campeonato mundial,
ele vai se tornar um cidadão diferente. Porque o esporte, ele vai ensinar coisas que a gente só aprende dentro das 4 linhas, né? E aí a gente sabe que o frio na barriga, a choradeira depois de uma derrota, a choradeira depois de uma vitória, o saber ganhar, o saber perder, o saber ser xingado e não retribuir o xingo, né? A gente só aprende no esporte. Então, eu sempre vou falar para os meus alunos, pode ir. E eu vejo o aluno, eu acho que é porque eu estou há muito tempo na área, eu consigo ver o aluno e falar, olha, você poderia fazer isso. Ah, professor, mas não tem nada a ver. Por exemplo, a minha filha, eu sempre quis que ela fosse para o atletismo, porque ela tem umas pernas compridas, e eu sempre achei que ele ia se dar bem no atletismo. Mas como é que eu vou fazer uma criança a ir para o atletismo aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo, né? Mesmo sendo minha filha, não consegui essa proeza, não, porque o espaço que nós tínhamos lá de atletismo, né? O espaço que nós tínhamos de atletismo lá no Ibirapuera, né? Parou? Estão acontecendo tantas coisas naquele Ibirapuera lá que não dá nem para a gente conversar. Então, mas eu sempre falo para ir para o esporte e procuro indicar o esporte certo, né? E uma coisa que eu mudei muito, né, dentro dessa questão é que hoje eu sei que a gente não vai conseguir só se a gente quiser, né? A gente pode treinar mais do que qualquer um, mas se infelizmente a gente cair com um técnico errado, isso pode não dar muito certo. E aí a gente vai aprender a se decepcionar. Então, quanto mais cedo a gente aprender a se decepcionar, melhor vai ser lá na frente quando a gente for mandado embora, por exemplo. Né? Então, essa correlação eu faço todos os dias, que é melhor a gente sofrer antes do que depois. A gente tem que aprender a ser resiliente, né? Sim. E eu acho que essa pandemia também está nos mostrando isso. Mas eu indico todo mundo para vários lugares. Eu que sei, eu que o diga. Alguns alunos, as pessoas falam, tá, mas você é professora de educação física e dá aula em faculdade. Hoje sim, mas já dei educação física escolar, né? Já trabalhei em clubes, já trabalhei, enfim, em diversos lugares. E aí, alguns alunos perguntam, eu perguntei, pessoal, principalmente adolescentes, o que vocês querem ser de verdade quando crescer? Não tem praticamente um, ou tem assim, numa turma de 40, 50, tem que fala, quero ser professor ou professora. A turma inteira vira e fala, mano, esse cara é burro. Ele não sabe o que ele está dizendo. Ser professor nessa vida, pelo amor de Deus. É assim, não tem assim, você vai ser professor, puto, coitado. Eu respondo, né? Eu também. Posso responder para você? Por favor. Eu escolhi ser professora. Sou felicíssima no que eu faço. A diferença entre eu e um médico, tirando essa época de pandemia, tá? Vamos falar de um médico de consultório, tá? É que ele ganha 4 vezes o que eu ganho e trabalha metade. Mas ele não chega na escola, ele não chega no consultório dele e recebe um abraço todas as manhãs de uma criança. Ele não chega de manhã e a criança vem com aquele sorriso e fala assim, hoje vai ter futebol? Aí eu falo, não, hoje é balé. E aí o moleque fala, balé? Eu falo, o que tem? Vamos fazer balé de aquecimento. Ah, então só de aquecimento pode. Então, isso é só um professor que sabe o que é. Né? E o dinheiro realmente faz falta. Faz falta, sim. Eu deixo de almoçar num lugar chique e vou no Habib's mesmo, não tem problema nenhum. Almoço da mesma forma. E sou muito feliz. É isso. Eu costumo responder, falar, bom, quem está dando aula para você aqui? Eu sou o quê? Tá me tirando? Alguns falam, então eu quero ser igual como você. Eu falei, então corre, filho, corre que o mundo tá ficando para trás, né? E mal sabe eles o quanto que a gente tem que estudar, né, Ná? Pode passar, Ná. Bom, essa é uma questão que a Ná falou logo lá no começo, né? A menina na educação física é um tema, assim, bem difícil para a gente estar discutindo, para a gente estar conversando, porque a cada dia que passa nas aulas de educação física, nós não estamos perdendo somente a menina, mas nós estamos perdendo o menino também, né? O aluno, de um modo geral. Eu acho que é justamente por esse motivo. Eu tive a sorte de ter um excelente professor, eu estudo até hoje, então eu procuro fazer sempre uma aula diferente.
né? O aluno nunca sabe o que ele vai ter na minha aula. Às vezes a aula muda de uma aula para outra, né? O objetivo da aula é sempre o mesmo, mas o conteúdo, porque às vezes eles se encontram no recreio, por exemplo, e falam, já sei que você vai dar, professora. É mesmo? Então fala para mim. Então, eu sou muito versátil e eu quero sempre ocasionar uma dúvida no aluno para ele sempre fazer a minha aula como se fosse a última aula dele, ou se fosse a aula mais legal do mundo, sabe? Então, vem essa questão, né? Por que que até o 5º ano as meninas fazem educação física, elas se divertem, elas brincam? Gente, uma questão normal, né? Até o 5º ano, poucas meninas já menstruaram, poucas meninas sabem o que é TPM. As meninas não têm vergonha de nada, né? E para elas, elas estão ali na mesma faixa de desenvolvimento dos garotos. Mas quando chega lá no Fundamental 2, isso daí muda um pouquinho, as meninas se desenvolvem um pouco mais rápido e as meninas já começam a ter outras questões, né? E eu não vou falar aqui se está certo ou se está errado, porque eu fui menina de um jeito, eu fui adolescente de um jeito, né? A Natália foi de um jeito e a Rosângela foi de outro jeito. Então a gente tem que respeitar o jeito de cada uma. E a função do professor é trazer todos para a sua aula, é fazer com que todos participem da sua aula, é fazer com que todos se desenvolvam naqueles 45 minutos. E se eu der futebol menina com menino junto, a menina vai só correr, porque o moleque não vai passar bola. Então eu, como professora, tenho que ter estratégia para fazer com que essa menina jogue e seja importante, né? Então eu tenho que promover um futebol, eu estou usando futebol porque é o clássico, né? Mas eu vou falar do vôlei, que é o contrário, né? São mais meninas que praticam do que menino. Então eu tenho que ter na minha aula de vôlei uma estratégia para fazer com que todos ali tenham o mesmo valor e a mesma importância, né? Não é justo também, só porque a menina é boa, eu colocar a menina para jogar com um garoto. Porque às vezes eu e você conhecemos uma menina que treinando contra um garoto, eu não sei nem se você sabe dessa história, ela rompeu o LCA. Uhum. Por acaso foi a capitã da nossa seleção brasileira de futebol. Uhum. Né? Ela dominou a bola, o garoto veio por trás e deu um chacoalhão, porque a força do menino é diferente. Então a gente tem que promover a atividade independente, né? Se é menino ou menino, mas fazer com que naquele momento a menina tenha uma importância maior. E talvez ela não queira fazer o futebol do final, mas se ela fizer toda a primeira parte da aula, para mim, já está excelente. Já está excelente. O importante é ela fazer a aula e ela saber o que está acontecendo. Porque foram feitas pesquisas, né? E aí, a partir do Fundamental 2, muitas meninas não fazem as aulas. E o que A evasão acontece? é muito grande, né? Então, e aí o que está acontecendo? As escolas estão resolvendo esse problema, separa menina com menina, menino com menino. Excelente. Só que hoje nós também temos muitos meninos que não têm as habilidades dos meninos anteriores. Aí esses garotos querem fazer aula com as meninas, onde eles se sentem melhores, né? Então esse negócio de separar menino e menino também, né? Não tem muito nexo hoje. Eu trabalho em 2 escolas, em uma aula é separado, em outra aula é junto. No que é separado, normalmente, em uma aula do mês, porque é só uma vez por semana, a gente junta o grupo e aí aquele negócio fica maravilhoso. Eu sou a favor da aula junto e sou a favor da aula separado. Tem Porque que quando a respeitar aula... os momentos, né, Fê? Sim, sempre isso, né? A gente tem que respeitar o momento. Porque tem momento que a menina precisa estar sozinha, né? E tem momento que o garoto tem que estar sozinho e a gente, quando precisar, unir os dois. E a gente fala assim, está tendo a evasão feminina. Não, não, não. Está tendo uma evasão muito grande, porque eu acho que ir para uma aula de educação física, hoje, no século XXI, com tantas questões a serem discutidas, o professor chegar lá, dar uma bola, pegar o celular e ficar respondendo WhatsApp, ou ficar respondendo mensagem, realmente tem toda a razão de não fazer a aula. Né? Eu concordo com o aluno aí em gênero, número e grau. Agora, quando a aula é bem feita, não fica ninguém de fora. Né? Então,
eu posso falar de cadeirinha que sempre tem algum de fora. Tem menina, a menina tem cólica, e eu vou fazer o quê? O que não dá é para ter, não dá para ficar... Aula de natação. Não, aula de natação é batata, viu, Ná? Nossa, professor, eu não posso porque eu estou menstruada. Mas, gente, eu não fico menstruada? Eu ando na piscina todo dia. Até as meninas entenderem esse mito, né? Demora um tempinho. Mas aí, se você tem um bom relacionamento com o aluno, um bom relacionamento com a família... E a aceitação do próprio corpo, né? Que é uma transição muito grande, né? Eu lembro da minha época, eu falei, deixa eu jogar bola lá com os meninos, lembra? Porque as meninas não dá, meu. Aquelas meninas frescurentas, hoje eu vejo a importância da gente respeitar. E o Luan falou uma coisa aqui, que isso seria gerar a equidade na educação física. E é. Eu não vou dar só para um ou só para outro, dar só para aquele. Não, a gente está gerando equidade. É importante que as pessoas façam essa transição. Eu não gostava de outras atividades até começar a fazer na educação física, porque na minha época de educação física eu queria jogar bola, eu podia jogar bola, futebol. Até massagem você fez, né? Uhum. E olha isso que troca, né? Imagina, há 15 anos atrás, uma professora dando massagem. Pois é. Na aula. Imagina. Só louca, né? Hoje não pode, mesmo porque hoje meninos de um lado, meninas do outro, porque não existe esse respeito, a gente fica com medo de propor alguma coisa, porque hoje existe muito essa cultura ao corpo, né? Culto ao corpo. Hoje se investe muito, porque tem essa visão também, né? Que se investe muito no corpo. O que eu escuto de pessoas assim, nossa, mas é difícil ver um educador físico escrever um relatório bem, é difícil ver, porque é tanto porque eu acho que tem isso, né? Tanto músculo que a pessoa não consegue processar o raciocínio. Porque tem o culto ao corpo, né? Mas aí a gente diferencia, o pessoal que é da academia, né? Sim. E mesmo assim, hoje isso daí não existe, porque você tem que saber escrever, né? Hoje você escreve o dia inteiro. Pois é. E isso daí eu acho que é um tem paradigma ficado para trás, né? Ainda isso. se fala, nós mas estamos quebrando. Isso. Nós estamos quebrando. Eu acho que a cada dia que passa estão sendo formados melhores professores, melhores profissionais da educação física. Sim. E para pessoas que não têm uma qualidade, não vai ter espaço, né? É isso. Não vai ter espaço. Não fica. Não tem mais campo. Não é nenhuma área, né? Então, não tem campo, né? Lógico que tem. Você tem que correr atrás, é o que eu falo. Não adianta eu ficar aqui na minha casa chorando, né? Porque eu tenho que correr atrás desse emprego, eu tenho que todo dia estar me aperfeiçoando, estar melhorando para conseguir um objetivo final. E só para finalizar aqui, nessa pesquisa que foi feita aí pelo BET, as meninas, elas muitas vezes não faziam atividade na escola e faziam, por exemplo, a musculação, né, na academia, que era onde ela se sentia mais menos vista, né? Era um negócio mais normal. Então, vamos trazer a academia para a educação física, né? Vamos fazer com que essa menina desenvolva essa parte muscular na nossa aula e não fazer com que ela não faça a nossa aula. Então, a gente tem que fazer um planejamento hoje junto com o aluno, que ele é o principal, ele é o objetivo. Eu não posso fazer um planejamento para você, eu tenho que fazer um planejamento para nós, né? E hoje nas escolas, o que nós temos mais é a inclusão, né? Era a minha pergunta para você. Então, hoje eu tenho TEA, né? Eu tenho TEA, muito TEA. Eu dei treino de basquete para um garoto que só tinha o braço direito. E aí eu trouxe ele para o treino de basquete e levei ele para treinar natação lá no... como é que chama lá na Imigrantes, no polo de treinamento paralímpico, Centro Paralímpico. Né? E eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz uma reunião com a mãe dele para trazer esse garoto, ele chama Pedro Garcia, o nome dele é Pedro Garcia. E ela falou, não, professor, ele não vai treinar basquete porque ele só tem um braço. Oi? Eu olhei para ela e falei, como assim? Essa é a mãe? E se ele machucar o outro? É a mãe. E se ele machucar o outro? Eu falei, beleza, a gente vai desenvolver outras partes do corpo para ele conseguir estudar, para ele conseguir escrever, não tem problema não. Ela falou, você é louca, professora? Eu falei, não sou não. E o filho dela está fazendo hoje faculdade de artes cênicas.
E o TEA que eu tive, o primeiro TEA que eu tive, até o 5º ano, ele não fazia educação física. O nome dele é Paulo Cardoso, hoje ele está no 3º ano do médio. Ele não fazia educação física. E eu falei, se Deus me der essa oportunidade, ele vai fazer minha aula. E ele fez todas as minhas aulas. E eu levei esse garoto para fazer o esporte na escola, natação. Ele foi aprender a nadar. E ele começou a nadar na minha aula de natação, de educação física, que tem a natação. E tinha uma pessoa para ele. Eu exigia uma pessoa na minha aula que ficasse com ele. Todo mundo fala de TEA, fala de TEA, fala de TEA. Vou falar para você que o Paulo, aonde eu tiver, né? Aonde eu tiver, ele vem, me abraça e me beija. Eu tenho um outro que está no 1º ano do médio, no meu time de basquete, não faltava uma aula. E agora eu estou começando com mais 2 no 6º ano. Então, sem problema nenhum para mim. E a gente na escola só tem uma cadeirante. Nós temos uma única cadeirante, mas ela ainda não é minha aluna. Mas não vejo a hora dela vir para a gente entrar com basquete em cadeira de rodas, né? Porque eu sou amiga da Ana e vai dar para fazer um trabalhão super legal aí com ela, que a gente tem espaço para ela. Incrível. E na nossa época, numa época, a gente pode falar historicamente, 15 anos atrás, isso era uma coisa que, nossa, era o esquisito, era o... ele faz relatório. Não pensa você que minha vida inteira eu fui assim boazinha? Porque hoje eu gostaria muito de reencontrar uma aluna minha, que eu fiz um crime, né? Que eu tive um crime. Na época eu era técnica dela de basquete. E técnico é tudo louco, né? Só muda o endereço. Então eu tava naquela pegada, era um jogo, era um treino antes de uma final de campeonato. Eu tava naquela loucura, vai. Eu falei, eu tenho que sentar para marcar, tem que sentar para marcar. Só que no basquete, sentar para marcar significa flexionar as pernas, abrir os braços. A garota sentou. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu simplesmente acabei o treino. E esse é um trauma, é uma angústia que eu carrego, né? Eu já pedi, pelo amor de Deus, para as meninas encontrarem essa garota na internet, porque eu quero pedir desculpa para ela antes de eu morrer, porque eu acho que com ela eu errei feio, né? É a pessoa que eu mais sei que errei, sabe? Porque eu não entendi o que aconteceu ali. E provavelmente essa garota tinha algum transtorno, e é o que você falou, há 17 anos atrás não existia transtornos, né? A gente tinha que ter um feeling e sacar para poder trabalhar melhor, para desenvolver melhor aquele aluno. Nunca era falado, né? Não, imagina. E ela foi uma aluna que eu não tive esse feeling, que eu perdi, e que eu sinto muito, e que eu espero um dia poder encontrá-la e pedir desculpa pessoalmente. Missão da nossa vida é te ajudar a encontrar ela, beleza? Gabriela é o nome dela. Preciso descobrir o sobrenome. Vamos encontrar a Gabriela. Pode passar, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí. Bom, e aí nós vamos entrar no esporte feminino, que é uma coisa que eu acho fantástica, né? E aí eu vou debater um pouquinho da minha vida também. Natália entra aí. E antes de passar o esporte, né, eu gostaria de compartilhar o vídeo com vocês, para ver se vocês são bons mesmos de esporte, vocês sabem tudo de esporte, para ver onde a gente está aqui no momento. Eu vou compartilhar, eu não sei se vai ter o áudio, mas está aqui compartilhando, tá? Tomara que tenha esse áudio. Pode dar play? Pode. Invisible Players, várias pessoas chegam a um estádio. Sentam-se em cadeiras. Uma mulher de cabelos curtos dirige-se ao centro. Quem fez esse gol? Imagens com desenhos de uma partida de futebol são projetadas. As pessoas opinam.
Agora são projetadas imagens de um jogo de basquete. Imagem do mar. As pessoas continuam opinando. Um placar com as opiniões. As imagens clareiam, mostrando Maia na cesta, Marta no gol, e Maia na onda. Nenhuma mulher foi mencionada. As pessoas se espantam, sorriem sem graça. Você pode até saber sobre esporte, mas se não acertou as respostas, precisa aprender mais sobre o poder da mulher. ESPN, o portal da mulher que faz. ESPN, tudo pelo esporte para todos. Eu acho que esse vídeo mostra bem, né? Aonde a mulher está dentro do esporte. A dificuldade das pessoas verem e reconhecerem o quão importante, o quão fantástico é essa participação. O Ná, você podia voltar a compartilhar, por favor, que sumiu aqui da tela o compartilhamento, só para eu não perder Tá na mão. o sentido aí. Vamos lá, então. Bom, e para falar de esporte feminino, eu vou utilizar um pouquinho aí o basquete, que é a área onde eu atuo, né? Mas fiquem bem tranquilos, porque eu vou falar da nossa... Até anotei o nome dela aqui, que agora ela é minha musa inspiradora, Natália. A senhora... Oh, meu Deus. Não é possível. Que foi campeã agora da Libertadores. A senhora Lindsay Camila, primeira mulher a ser campeã de uma Libertadores. Primeira técnica, né? Pelo Então, eu sou Ferroviária, muito... né? Isso. Sou muito feliz por ela e agradeço imensamente a dona Lindsay. Se um dia puder conhecê-la, vou ficar muito feliz. Bom, falando aqui do esporte feminino e principalmente o basquete, que é onde eu atuo, né, com mais intensidade, o esporte feminino ele está sofrendo uma grande, não sei se é um grande problema. Nós estamos com um problema no esporte em geral, mas o feminino mais, né? O número de participantes, o apoio, o patrocínio, visibilidade, são determinantes, né, para que nós tenhamos ou não um esporte mais forte, um esporte mais competitivo. Falando agora do esporte realmente de competição, esporte de alto nível, né? É muito difícil para nós, técnicos, aceitar o que acontece, né? Por que um jogador ganha X e uma jogadora ganha, sei lá, 9 menos, 10 vezes menos, 20 vezes menos, né? Falando no futebol. Mas se a gente pegar o basquete, essa discrepância ela continua grande, mas é numa proporção menor, porque os salários são diferentes. Para vocês entenderem um pouquinho o que eu vou falar aqui, nós temos em São Paulo 645 municípios, se eu não estiver errado. E nós temos, em 2019, né, porque 2020 não teve campeonato, e nós tivemos em 2019 5 equipes de basquete feminino na categoria sub-14. Se nós temos 5 equipes na categoria sub-14, como que eu quero ter uma equipe, ter uma seleção brasileira competitiva? Se a minha base
tem 5 equipes. Aonde estão as equipes? Por que nós não temos? Só para vocês entenderem, no basquete masculino, nesse mesmo ano, nós tínhamos 18 equipes. Aí a gente vai elencar N fatores. E o principal vai sempre cair na verba. Nós não conseguimos ter esporte porque nós não temos apoio. Aqui em São Paulo, nós temos uma única equipe de basquete feminino, que é o Centro Olímpico, que é patrocinado, que é mantido pela prefeitura. E só. Mesmo assim, deve ter 2 ou 3 categorias lá. São 2 técnicas que tem que fazer tudo. Dar treino, dar preparação física, fazer inscrição na federação, organizar treino, organizar jogo, organizar amistoso. 2 pessoas. A gente não tem visibilidade. Vocês vão ver agora o boom que vai dar no futebol feminino, sendo mostrado, sendo transmitido na Rede Bandeirantes. Mas não pensem vocês que nós temos muitas equipes de base. Nós temos no Brasil 460 mulheres do sub-12 até o adulto inscritas na Federação Paulista. São 3.000 nos Estados Unidos. Quando a gente começa a comparar, é lamentável, né? Nós temos uma brasileira que, com 14 anos, ela foi embora do Brasil e hoje está na seleção norte-americana, né, de futebol feminino. Então, a gente precisa urgentemente rever a participação da menina, da mulher, mas nós temos que ver mais ainda como fazer o esporte feminino acontecer. De outro lado, nós temos o vôlei masculino, com 3 equipes de base em São Paulo. 3. Na categoria sub-14. Então, eu tenho certeza que daqui a alguns anos o vôlei não será a potência que ele é hoje, porque a gente já está perdendo na base, né? O Campeonato Sul-Americano a gente já está perdendo. Então, como fazer isso é uma coisa que está todo mundo estudando, está todo mundo tentando. O que fazer e como fazer para melhorar. Mas a pandemia veio e eu acho que agora está tendo muita gente pensando em como, por quê, quando, né? Porque está tendo bastante tempo para pensar. E o que vai faltar agora, infelizmente, talvez a coisa mais importante, que é o dinheiro. Né? Nós não vamos ter como fugir disso. Né? A gente não vai ter dinheiro, a gente não vai ter patrocinador. Seria muito importante que o patrocinador fosse para o masculino e fosse para o feminino. Né? Hoje nós temos muitas equipes de futebol feminino no adulto, porque a CBF criou uma regra. Para você ter uma equipe disputando a Libertadores masculino, você tem que ter uma equipe de futebol feminino. Foi uma coisa como se fosse compulsória, mas que deu certo, né? Foi uma condição, né? Então, mas foi certo para ter o adulto, mas nós não temos base. Então, né? Difícil, então a gente sempre é igual acontece com a cota no vestibular. Eu não posso dar cota para quem estuda no estado, eu tenho que dar condição para quem estuda no estado entrar na faculdade. Isso é o meu modo de ver. Não adianta eu ter uma equipe adulta, eu tenho que formar uma base para ter essa equipe adulta. Então, tudo aqui no nosso país é complicado. Né? Então, nós temos muitas pessoas boas trabalhando nisso, pensando nisso, fazendo com que isso melhore. Né? No caso do basquete feminino, a gente já foi campeão pan-americano. Nós ganhamos dos Estados Unidos na final do Pan-Americano. Infelizmente, a gente não vai para a Olimpíada, porque nós perdemos o pré-olímpico, né? Para a República Dominicana. Acho que foi República Dominicana. E aí, todo mundo cornetando para caramba as meninas do Brasil, né? Mal sabem elas que das 12 fazem universidade nos Estados Unidos. Então, o nível de treinamento delas é muito melhor do que o nosso. Muito melhor. O que elas têm de... Qual é o grande problema de você ter
9 aqui. Hoje, por exemplo, nós temos 7 equipes adultas disputando o campeonato feminino. 7 equipes. Eu sou muito ruim de matemática. 7 vezes 12 dá quanto? Consegue? 7 vezes 12. Deixa eu fazer aqui rapidinho. 84. Nós temos 90 meninas, vai, na categoria adulta, para tirar 12 para ir para uma seleção. Essas 12 meninas, com 7 equipes, elas vão jogar quantas vezes no ano? Né? Turno e retorno são 12 jogos. 12, 13, 14, vai fazer uns 18. Todo mundo contra todo mundo, mesma coisa sempre. Nos Estados Unidos, eles fazem 18 jogos em um mês, em 2 meses. É todo dia jogo. O padrão aqui é muito atrasado, né? Na Austrália, a mesma coisa. Na Espanha, a mesma coisa. Né? Então, nós temos que aumentar o número de participantes para que haja mais jogo. Tendo mais jogo, vai ter um maior desenvolvimento. Sabe o que acontece? O que as meninas estão fazendo do adulto? Elas estão indo embora. Né? Hoje nós temos 60 meninas fora do país, jogando fora do país. Isso tudo está sendo supervisionado pela Paula, né, que agora é a nossa vice-presidente. E elas optaram em fazer isso. Isso quem me falou foi uma delas, né? Ela falou: Fê, eu estou indo para aumentar a carga de treino, para aumentar a carga de jogo e conseguir melhorar o meu basquete. Que se eu melhorar o meu basquete, eu vou melhorar o basquete do nosso país. Quem fez isso foi o handebol feminino quando conseguiu ser campeão. Né? O Brasil foi todo mundo junto para a Europa, lá eles ficaram num país, as meninas todas treinando juntas e o resultado apareceu. Né? Nós tivemos a melhor jogadora do mundo, fomos campeões, né? Então, fomos campeãs, desculpa. E o resultado apareceu. Então, nós temos condição física, nós temos condição técnica, nós temos condição tática, nós temos bons profissionais e nós precisamos do incentivo. Né? Falando em incentivo, tem uma pergunta para você. Pode nesse fazer. sentido. Oi, Fernanda, tudo bem? É a Mayara. Realmente, mulheres no esporte já foi alvo de muito machismo, preconceito e falta de oportunidades. Mas você acha que hoje tem melhorado essa questão diminutiva pelo sexo da pessoa ou está aumentando o número de mulheres no esporte e o preconceito permanece? Já vivenciou situações de preconceito com as suas alunas? Se sim, conta pra gente como foi lidar com isso. Excelente pergunta, né? Então, antes de responder a sua, eu vou falar da minha. Eu trabalhei muitos anos recebendo menos do que os professores e eu nem sabia. É mesmo? Nunca liguei para isso, Ná. Nunca liguei para isso. No basquete, por exemplo, teve um ano que eu fui campeã paulista e eu era técnica do masculino. Eu fui campeã paulista e vice-estadual. Quem ganhou o melhor técnico do ano foi o técnico que foi vice-campeão paulista. Ele foi campeão estadual e vice-paulista. Na outra categoria, eu inverti. Eu fui campeã estadual e fui vice-campeã paulista. E quem ganhou como melhor do ano foi o outro técnico. E eu não entendi o porquê, porque eu nem pensava nisso. Eu nunca pensei nisso. Agora tá explicado, né? Eu fui para o feminino no primeiro ano, eu já ganhei como melhor técnica. Eu demorei muitos anos para entender. Dando outro exemplo, quem que é uma mulher técnica de alto nível aqui no Brasil? Nós temos a Lindsay, hoje, que é do futebol feminino campeã. Nós temos a técnica do futebol feminino. E quem mais? Se eu fosse técnica, eu falaria, sou eu. Mas nós não temos, a gente não tem. A gente não tem. Hoje eu entendo, porque quando a minha filha nasceu, né? Eu tenho 2 filhos. Quando a minha filha nasceu, eu saí do esporte de alto nível e voltei e fiquei só na escola. Porque eu não conseguiria desenvolver um bom trabalho dentro do esporte de alto nível e cuidar das crianças. Eu não ia ter esse tempo, né? Cuidar da família. Então, eu abri mão do esporte de alto nível. Eu acredito que a mulher ainda hoje sofra preconceito, sim, né? Eu acredito que ainda hoje nós tenhamos várias mulheres aí que poderiam ter um cargo melhor, ter um reconhecimento maior, e não tem. Mas, comparativamente a 10 anos atrás, hoje nós estamos muito bem,
né? Se a gente for comparar, por exemplo, se eu me comparar com a minha mãe, eu estou muito melhor do que minha mãe naquela época, né? E eu tenho certeza que se eu me comparar com você, você está muito melhor do que eu estava na mesma época. E tenho certeza de que minha filha vai estar muito melhor. Né? A gente fala de uma questão geracional, né? E isso nós temos que trabalhar na escola, né? O garoto assumir que aquela menina é boa, a menina saber que é boa e se bancar, né? Agora, eu já tive preconceito, já teve aulas que teve preconceito, né? Aquela frase que é normal, né? Pô, ela joga igual menino. Ué, e o menino cozinha igual ela, que é mulher? Né? Nunca tem o inverso, né? Sempre ela joga igual mulher. Não, né? Então, hoje, se a gente parar para ver se a mulher sofre, se tem, se não tem, eu acho que no número bem menor, mas ainda temos, né? Ainda temos. E eu acho que as mulheres estão se esforçando demais, né? Para cada vez menos ter um preconceito menor, né? É só a gente ver a Marta jogando futebol de batom, não combina com a Marta, mas ela está fazendo isso por um motivo. Tem um motivo, né? Tudo está sendo aperfeiçoado para que a mulher seja vista de uma forma diferente e, com isso, consiga atrair mais patrocinadores. Porque sem o patrocinador a gente não vai conseguir, né? Então, nas minhas aulas, eu acho que se teve, eu não percebi, porque esses assuntos polêmicos eu costumo dar bem no meio dos alunos, eu não costumo perdoar, né? Não existe isso, eu não admito falta de respeito, né, nas aulas, e eu acho que a gente tem que... Esse é o momento que eu mais gosto que aconteça, é quando tem um fato assim, porque é o fato que a gente é o momento que a gente vai desenvolver o poder crítico no nosso aluno, e fazer com que o garoto veja que não existe garoto ou garota, que é o que você falou lá atrás, é uma equidade, e que essa equidade vai fazer com que nós cresçamos cada vez mais. E uma outra coisa que eu acho que mudou demais foi a mulher estar estudando cada vez mais, foi a mulher estar se aperfeiçoando cada vez mais, e não deixando nenhum vestígio dela não ser capaz de estar ali naquele momento, né? Com certeza, as mulheres hoje estão onde elas merecem estar. E aí, né, eu coloquei alguns dados da Olimpíada, né? A diferença. Obrigada pela resposta, obrigada pela pergunta. Desculpa se eu não fui muito clara, mas... Foi super. Tá. E aqui, para finalizar o nosso trabalho, eu coloquei a mulher no esporte olímpico, né? Que eu acho que é maravilhoso, a gente tá sabendo, né? Talvez aí a gente nem saiba esses números, mas pode passar, né? Que aí as pessoas vão vendo e vão lendo, aí se elas tiverem alguma dúvida, só vamos voltar. Não, pode seguir aí, isso é a quantidade de medalha, né? E aí vocês veem que é lógico que o homem tem muito mais, porque o homem começou a disputar, o homem brasileiro começou a disputar em 1920. E a mulher brasileira começou em 1932, se eu não me engano, com a Maria Lenk, mas a primeira medalha veio em 1996. Eu assisti essa Olimpíada, né? E me lembro do jogo de vôlei do Brasil contra Cuba, né? Me lembro da medalha de prata do basquete feminino e, é lógico, da medalha de ouro da dupla da Jaqueline, né? Então, eu lembro bem dessa Olimpíada. E aqui eu coloquei algumas mulheres que são e que fizeram a diferença, né? Eu acho que muitos aí nem nunca ouviram falar em Maria Lenk, mas Maria Lenk foi a primeira nadadora sul-americana feminina a disputar os Jogos Olímpicos. Ela introduziu o nado borboleta. E hoje, falecida, em sua homenagem, nós temos o complexo aquático lá do Rio, onde teve os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? A Mauri Maggi, que conseguiu a medalha de ouro com um salto de 7,04, foi a primeira medalha de ouro no esporte olímpico feminino, né? Foi sensacional, foi em 2008, né, se eu não me engano. A primeira foi em 84 com o Joaquim no atletismo. Deixa eu só conferir aqui. Em 2008 a Mauri conseguiu. E aí nós temos a Fofão, né? 5 Olimpíadas. A formiga do futebol.
Rafaela Silva, que foi a primeira medalha de ouro do judô, e a Martine Grael e a Kayane Kunze, que foi a medalha de ouro olímpica aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que esse é o último slide, né? E eu termino por aqui. E agradeço muito essa oportunidade que você me deu, né? Ao Instituto Olga Cos. E estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, de qualquer conversa, de qualquer discussão. E sou muito grata a pessoas como você, né? Como a Rô, como acredito que a maioria que está aqui, que pense no próximo e que faça esse trabalho para essa pessoa que precisa de mais, né? Eu vi o Brasil sendo campeão agora de futebol de salão, né? Síndrome, é futebol down, né? Que eles chamam. E aí eles receberam a homenagem do Capita, né? Do Cafu, do Oscar. Que coisas que para vocês, assim, são coisas normais, né? Porque vocês trabalham dia a dia com eles. Para mim é motivo de chorar, porque eu sei o quanto é difícil para mim e eu imagino para eles, né? Então, eu sou eternamente grata a vocês por se preocuparem com essa parcela da população, né? Que eu acho que poucas pessoas olham para eles. E vocês são pessoas diferenciadas por fazerem isso. Então, muito obrigada a vocês por isso. Né? A gente que te agradece, Fê. Na verdade, eu acho que tanto à tarde, quando eu estava falando com o Caio Carneiro, a ideia dele é assim, a gente tem que fazer troca, tem que trocar experiência. Para algumas pessoas aqui, para a gente é comum trabalhar com as pessoas com deficiência, porque em algum momento se tornou comum, mas em algum momento a gente teve essa dificuldade, essa barreira. Em algum momento não foi comum, por exemplo, eu falar, nossa, você voltaria para a educação física escolar? Não sei. Não sei se eu me vejo hoje na educação física escolar, porque eu também tenho que ter um motivo, algo muito forte. Né? Então, eu acho que a gente que precisa mesmo fazer essas trocas, porque o que a gente vê lá, talvez você veja aí. O que você vê aí, talvez a gente veja aqui. Se a gente não trocar, por exemplo, eu não sabia que você tinha aluno com TEA. A gente conversa bastante, mas às vezes a gente conversa pouco. Mas assim, tá, será que a nossa metodologia pode te ajudar? O jeito de você falar, não, aqui na minha aula ninguém fala sobre nada, porque eu já dou no meio dos nossos alunos. Essa troca enriquece muito, né? A gente que agradece mesmo, porque... E pessoal, para vocês saberem, a gente foi conversando ao longo do mês passado, né? Para falar sobre o esporte, a educação física, e a gente pensou na mulher, porque é o mês da mulher. Né? E a Fê falou assim para mim, vamos abordar sobre isso, porque a gente não está falando só da pessoa com deficiência ou da educação física, é um evento que a gente vai falar da diversidade. Né? Tem lugares que hoje a gente vê principalmente o futevôlei hoje, a maioria dos campeonatos eles são unissex, é misto, meninos e meninas, homens e mulheres. Tudo bem, porque eles falam que, inclusive, a gente tem que fazer isso para não ter o primeiro contato. Mas quantos eventos você já participou que misturavam homens e mulheres? E a gente dá no meio mesmo. Então, Ná, você sabe que eu sou técnica do masculino e do feminino, do aula para menino e aula para menina, para mim sem problema. E eu sempre falei para os meus alunos, né? Para as meninas, vocês têm que treinar com os meninos para aprender a apanhar, porque eles são mais fortes. E vocês têm que treinar com as meninas para ver o quão inteligentes elas são, para vocês aprenderem que não é só correr, nós temos que entender o que estamos fazendo. Então, isso é uma troca que eu só aprendi porque eu testei e vi que dava certo, né? As meninas perderam o medo e os meninos começaram a ver o jogo de uma maneira diferente, respeitando, primeira coisa, respeitando o próximo e entendendo o jogo. Porque só força, você vai ser pugilista, vai ser levantador de peso, né? Só precisa foca muito, né? Na força e esquece da habilidade. O Luan está fazendo uma pergunta. Como que a mídia costuma apresentar o esporte feminino? Teve algum progresso nessa parte? Olha, Ana, eu acho que a mídia hoje está fazendo questão de pôr esporte feminino, de falar de mulher, né? Tanto que, gente,
Hoje nós temos apresentadoras mulheres que dão show, Hoje nós temos é narradora, né, de jogo que fala, né? Mulher, né? Nós temos comentaristas. Então, eu acho que hoje nós temos apresentadoras de jornais. Você pega hoje a CNN, tem o programa eu não sei se eu posso falar aqui, né? Pode. Do Tonight lá, né? Que fala, a Gabi Prioli é a apresentadora, é a chefe do programa, gente. Então, se a gente parar para pensar assim... Foi tua aluna, né? Foi minha aluna também. A Isabela, Miami também, que está na Band. Então, hoje nós temos muitas mulheres de nome, né? Não é nome, mas é de presença, apresentando. Não é porque é bonita, é porque é competente. E as emissoras estão abrindo esse espaço, porque estão vendo que a mulher é competente e que pode ocupar aquele espaço, né? E eu vou falar para vocês uma frase que eu falei para minha filha, né? Inclusive a Renata Fã falou bem parecida para a técnica da Ferroviária. Eu falei para minha filha, você é mulher, você não pode ser mais ou menos. Você não pode ser mais ou menos. Você tem que ser muito boa. Você tem que se dedicar demais. Você tem que ter certeza sempre do que você está fazendo. E aí, não vai ter problema nenhum com você. Você vai sempre ser respeitada onde você estiver. Eu tenho certeza que aqui nenhuma mulher sofre alguma coisa. Uma única vez, um chefe meu fez graça. Meu chefe, e eu estou nessa escola até hoje, hein? Ele foi fazer uma piadinha, eu levantei, ele falou, onde você vai? Eu vou embora, porque eu tenho casa, eu tenho família, e se fosse para ouvir besteira, eu ligaria para ouvir algum palhaço falar comigo. Eu estou aqui para conteúdo. Se não tem conteúdo, o senhor me dê licença. E fui embora. Mas no outro dia eu falei, você é demitida, né? Eu vou ser demitida. Contrário. Eu já tinha celular naquela época, não tinha WhatsApp, era mensagem. Começou a chover mensagens. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigada, Fernanda. Eu falei, o que eu fiz, né? No outro dia, eu cheguei, ele me chamou. Muito obrigada por você ter feito eu passar a vergonha que eu passei. Porque nunca nenhuma menina, nenhuma mulher, nenhuma professora me falou que eu estava sendo inconveniente. Eu falei de coração. Esse coordenador é meu amigo. Ele não é mais meu coordenador, mas ele é meu amigo pessoal até hoje. Então, ele aceitou na boa o que eu coloquei. Então, eu acho que é aquilo lá, né? A gente tem que mostrar aonde acaba a liberdade dele e começa a minha, por exemplo. É isso. A gente precisa deixar claro. E eu acho que o esporte, tenho certeza, não por ser educadora física, mas porque o esporte ele é um fenômeno mundial. Por exemplo, assim, o esporte socializa. Socializa, sabe como? A gente sabe, né? Mahat, você quer perguntar? Só falar isso. Quantas missas, a gente fala missa, mas era o dia que a gente se encontrava para jogar bola. É missa, não pode faltar. Ele é um momento de socialização, ele é um momento de troca, de você colocar para fora, de chegar tarde em casa e tá tudo certo. O esporte ele é um fenômeno que empodera, no sentido de nos dar autonomia. Outra coisa que eu queria falar é quem nunca saltou de paraquedas, salta. Eu tenho medo de altura e fui saltar de paraquedas. Cara, quando eu coloquei o pé no chão, eu falei, eu sou... Hoje ninguém pode comigo, porque te dá uma confiança, uma coisa, você fala, cara, eu saltei num lugar, pulei de um aviãozinho, primeiro que eu achei que o aviãozinho ia cair. O avião não caiu. Depois, quando você desce, você fala, cara, olha de onde eu saltei. É um esporte. Então, ele tem o poder da transformação. Né? Pode falar, Mahat. Oi. Tá me ouvindo bem, Fê? Tá. Queria perguntar assim, voltando ali para a educação física escolar, que na minha visão é a base de tudo, é onde se inicia o contato ali com as modalidades, com o esporte em si. Você acha mais importante trabalhar dentro da educação física escolar jogos cooperativos ou os competitivos, ou os dois? E como como eles contribuem na construção para um ser humano melhor? Um ser humano, eu digo,
ser humano, de olhar para o próximo, de ver o coleguinha ali que não tem uma perna, eu vou ali ajudar. Então, como esses jogos, eles contribuem para a formação, para a construção de um ser humano melhor? Bom, eu acho que os dois têm que ser trabalhados, né? Não tem essa de falar, não vai ter competição. A competição, ela tem desde o momento que você foi gerado. Na verdade, só um esperma chegou, não é isso? Então, já teve uma competição ali. Não existe a gente fazer uma atividade sem competição, né? Agora, nós temos que, dentro dessa competição, mostrar que não é competição a qualquer custo. A competição tem que ser honesta. Exato. Que a gente não pode competir maltratando, competir desrespeitando, né? Nós temos que competir porque faz parte daquele momento, a competição. E nós vamos competir da melhor forma possível. A competição, nem sempre ela vai ser legal. Ou seja, a gente não vai competir para ganhar sempre. Você foi atleta, eu tenho certeza que você perdeu mais do que ganhou. Num todo. Ou você é uma exceção. Né? E nunca parou de competir. Exato. Né? Então, eu acho que na aula tem que ter a competição. Agora, se eu pego um quinto ano, aquela sala de quinto ano, que ela compete para ser o primeiro da fila, que ela compete para ser o primeiro do recreio, que ela compete para ser o primeiro da perua, será que naquele momento, onde eles ainda não me conhecem, onde nós estamos iniciando um trabalho, a competição seria o mais importante? Ou aí a gente entra com a cooperação, fazendo desde aquele momento do quinto ano, na chegada do sexto, eles entenderem que o melhor nem sempre é o mais rápido, é o mais forte, né? Tem um jogo que eu acho fantástico, que é o Resgate, né? Eu acho esse jogo fantástico, porque quando você dá e a criança só quer ganhar, só quer ganhar, só quer ganhar, ele acaba perdendo, porque para se jogar o Resgate, nós temos que ter uma tática que o último, né? Ele não pode ser o primeiro a ser capturado. O melhor, o mais habilidoso, ele não pode ser o primeiro a ser capturado, porque vai ficar quem não tem habilidade. Ele tem que ser o último. Mas ele tem que entender isso. Então, você sabe quanto tempo isso demora para acontecer? Até a criança entender? Então, eu acho que a cooperação, ela tem um fator determinante, né, na formação desse cidadão, como a competição também. Tem momento que não adianta eu dar cooperação, porque fica uma aula, por mais que eu tente, né, colocar ali momentos legais, acaba ficando uma aula sem graça, né? Como eu não posso ter a competição o tempo inteiro. Vai depender do momento e da turma. Mas eu acredito que trabalhar a cooperação e a competição na forma adequada, mostrando a importância, vai formar um cidadão melhor. Eu demorei anos para aprender. Eu sofri muito, viu? Não parece, mas eu sofri muito, porque a primeira vez que eu não fui escolhida, né? Porque eu sempre era escolhida melhor, a primeira, né? Fernandinha. A primeira vez que eu não fui escolhida, esse professor aí olhou para mim e falou: e aí, o que você está sentindo? Eu devia ter uns 13 anos, 14. Estava no 9º ano, 14 anos. Eu falei: não estou entendendo porque eu não fui escolhido, sou melhor. Ele falou: então, só que a sala está de saco cheio de você, Fernanda. Porque aqui não tem lugar para o melhor, aqui tem lugar para o mais legal, aqui tem lugar para o parceiro, aqui tem lugar para quem sabe perder, aqui tem lugar para quem sabe ajudar. E você tem que aprender isso. A partir desse dia, eu sou grata. Aquela oitava, era a 7ª série ainda, tinha 13 anos. Eu sou grata àquela turma que hoje me fez uma cidadã melhor, sem saber o que estavam fazendo. E era uma competição, era um jogo de handball, eu acho. Dividir o time. Só que ele não pôs, olha, naquela época, hein, ele não pôs os melhores para escolher. Aquele dia, ele colocou as crianças que eram as últimas, sabe? E eu não fui escolhida. Eu não acreditei. Eu tenho 48 anos, eu tinha 13. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Então me marcou, né? Mas sou grata a esse pessoal aí. Respondido, Má. E a Claudete está perguntando, Fê, como é que, para você, como que é lidar com a frustração? Acho que foi bem por conta, né? Como que é lidar com a frustração?
Essa Claudete, por acaso, é uma que jogava basquete ou não? Claudete, responde aí pra gente, quem é tu? Eu tive uma aluna Claudete. Vamos ver Aí quem fica é de câmera Claudete. fechada? Não. Não, então tá bom. É a Bom, psicóloga? Claudete, tá. Muito difícil a frustração para mim, viu? Eu trabalho isso É a dia a nossa dia. psicóloga. Ah, tá. Eu Bem-vinda, trabalho Clau. isso dia a dia, momento a momento. E eu acho que eu aprendi muito depois que eu me tornei mãe, né? Que os meus filhos me ensinaram muito, né? Meu filho me ensinou demais que a vida não é isso, né? A vida é uma outra coisa. Então, não é só você ser o bom ou você ser o melhor, não. A vida é outra coisa. Então, eu acho que esse meu filho, ele me ensinou muito isso. Muito, né? Hoje eu sou bem mais tranquila quanto à frustração e eu também perdi muito mais na vida do que eu ganhei, né? Como pessoa e como técnica e como professora. E hoje é normal. Faz tudo bem perder, mas o importante é eu dar sempre o meu melhor. E aí eu acabo me frustrando menos. Porque quando eu entro sabendo que só um vai ganhar e que tudo bem perder, eu não me frustro. E é isso que eu tento mostrar para os meus alunos, né? Que tudo bem, não tem problema. Amanhã é um outro dia, e se a gente estiver feliz e se a gente estiver juntos, é o que valeu. A competição, a frustração, ela só acontece, no meu modo de entender, quando a gente não entende o processo, quando a gente só vê o final. E aí a gente vai se frustrar, porque só um vai ganhar. Ou só um vai ter o êxito, ou só um vai ser o que vai passar no vestibular, ou só um vai ser um atleta olímpico, ou só um vai ganhar aquele prêmio, ou vai conseguir aquele emprego. Mas eu não vou mais me frustrar, porque eu participei, eu consegui dar o meu melhor naquele momento, e que não deu. Tá bom, eu vou continuar me esforçando, que uma hora vai dar. E o importante que eu tento passar para todo mundo é que não tem problema não conseguir. Não tem problema. A gente tem que continuar tentando, a gente tem que continuar se esforçando, a gente tem que continuar estudando, e uma hora vai dar. E se não der? Não deu, mas eu tentei, né? Eu acho que isso é o principal da nossa vida hoje. É a gente sempre estar disposto e estar preparado. E se eu estiver feliz de estar participando, eu nunca vou me frustrar. E no esporte tem muito isso, né? Essa parte da frustração, você lida com isso o tempo todo. Eu acho que em todas as modalidades, principalmente handball, que você toma gol ali o tempo todo, né? No basquete, você toma cesta o tempo todo. Às vezes o placar fica mais elástico, às vezes não, você consegue aproximar, você passa. Então, você tem que saber lidar bastante com essas emoções justamente por isso, que uma hora você está em cima, outra hora você está, né, atrás ali do placar, e tem que reverter isso. Se você se afundar naquela frustração, você não consegue mais ter êxito, né? Imagina você, uma atleta, uma ginasta, né? Que treinou 8 anos no ciclo olímpico, e na última rodante, mortal lá, né? Cai sentado, igual aconteceu com o Diego, né? Diga, pode. Caiu sentado. Se ele fosse pensar só naquele momento, nunca mais ele voltaria. Mas eu acredito que ele pensou no todo. Ele chorou? Chorou. Deve ter ficado, mas ele voltou. Então ele superou. Então talvez essa frustração, se ele tivesse parado naquele momento, ele não teria tido êxito no futuro, né? Então a frustração ela serve para nos ajudar. É que a gente é muito cheio de mimimi e acaba ficando frustrado a todo momento. Porque o esporte, às vezes, ele é ingrato, né, em alguns momentos, né? Eu lembro quando eu jogava e a minha irmã jogava num time, ela no outro, minha mãe falava, eu não vou assistir. Não vou. Falei, tá bom, mãe, não vai fazer o quê? Falou, não vou poder torcer para uma, porque se eu torcer para uma, eu vou torcer contra a outra. Mas, peraí, alguém tem que ganhar. E ela já preparava que quando a gente chegasse em casa, já tinha que ter... Então, a gente tem que trabalhar
a gente trabalha, Fê, lá no Instituto, um fator determinante, assim, todas as oficinas, seja de arte, esporte, dança, música, que é tolerância à frustração. Quanto que a gente consegue melhorar essa tolerância dos nossos participantes? E mais do que, a gente está falando de pessoas com deficiência. Porque a gente tem aí um viés, né? Que assim, a gente tem um grupo que foram muito super protegidos, então eles não têm tolerância à frustração. Você não pode frustrar o cara. E a gente tem um grupo que foram aqueles completamente esquecidos. E a gente está dando oportunidade. Mahat está aqui, Arlene está aqui, o pessoal do esporte está aqui para não me deixar mentir. Então, como é que a gente trabalha a tolerância à frustração? Como é que a gente trabalha a tolerância à frustração na vida, né? Não só no esporte, né? Então, assim, eu penso que o esporte ele ajuda muito, porque se a gente perde ali, a gente entende que está tudo bem, que nem sempre ganhar é tudo, participar é muito gostoso, ganhar é muito bom, mas talvez participar seja mais. A gente precisa trabalhar isso, bem isso que você falou mesmo, né? É levar para os nossos alunos uma reflexão, né? Pensa, da época que você se formou, eu fiz a conta aqui, até anotei, ó, tenho 15 anos de formado. Na educação física? Na educação física. Nossa, parece que foi ontem que a gente estava lá no Campus Site, você dando aquelas bicudas na minha mão. Pois E eu é. tendo que defender aquelas bolas lá. Só para vocês saberem, pessoal, teve uma vez que a Natália é muito boa de futebol, ela é irmã dela, né? Vocês conhecem. Então, teve um dia que jogou o time inteiro de futsal feminino lá do Campos Sales contra eu, o Marcos e o Batata, né? 3. Naquela época eu também era boa, né? Muito. 3 contra 5, não deu pro cheiro, as alunas não conseguiram nem passar o meio da quadra. Aí no outro dia foi aula de educação física, eu fui pro gol, nossa senhora, quase Cada quebrou minha mão. Que tolerância que eu tinha, frustração nenhuma. Hoje a gente percebe que é muito mais gostoso a gente participar com os nossos alunos, participar com os nossos participantes, amigos. E o esporte, ele tem o poder de fazer isso, né? Ele tem para quem se entrega mesmo, né? E claro que tem a parte ruim, né? Às vezes causa lesão, às vezes causa afastamento, briga, faz parte. Quando você fala da frustração, né, dos alunos que foram, das crianças que foram deixadas ou das crianças que são super protegidas, isso acontece na escola, né? Normal, não tem jeito. Que a gente chama de filhinho de papai, né? Vem as menininhas no 6º ano, aí a outra fala assim, a avó vem buscar na porta, ai, princesa, fala assim, a senhora é rainha? Aí a avó olha para mim, ué, porque para ter uma princesa tem que ter a rainha, quem que é a rainha da casa? Mas eu tenho que mostrar para essa menina que não existe princesa. A gente tem que mostrar a verdade. Porque até quando? Dura, né? Até quando? Não existe princesa, porque para ter princesa tem que ter rainha. Aí outro dia eu dando aula, eu falei assim, minha filha é uma princesa. Aí a aluna falou para mim, quem que é a rainha da casa? Eu falei, tá vendo ela aqui, ó, uma rainha. É isso mesmo. Não tem jeito, a gente tem que mostrar para os nossos alunos, né? E aí são as duas vertentes. Aqueles que são largados e que querem fazer de qualquer preço chegar em algum lugar melhor, e que chegar nesse algum lugar melhor, nós temos várias maneiras para isso e nós temos que mostrar a melhor maneira para ele. E para os que são os protegidos da vovó, mostrar que a vida não é uma bolha e que eles têm que dar a cara a tapa. Então isso acontece tanto no seu instituto como nas escolas. Não tem diferença nenhuma. Acontece na vida e a gente precisa estar preparado para isso, né? Sim. Pessoal, quem tiver pergunta é a última chance. Fê, queria, assim, te agradecer muito mesmo, assim, por essa troca. É muito gostoso ouvir você falar, assim, porque passa tempo, tudo, a gente percebe que pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? Amantes do esporte, né? O esporte é uma causa, né? Não perde isso. A mesma Fernanda que me deu aula, a mesma Fernanda que está falando hoje, a mesma Fernanda que é a técnica lá. Não sou não, hein, Ná? Não, agora é melhor. Tá difícil, hein? É melhor, né? É uma pessoa melhor, mas a gente percebe que os valores, eles não mudam, né? São valores que eles são intrínsecos, assim. E o Edson tá falando, a Claudete falou que perder é importante para aprender como lidar com a frustração e que perder nos ensina muito mais. E o Capitão Nascimento está dizendo que assim, que acredito que você tenha que ensinar os seus filhos a perder desde cedo de berço, para que eles não acreditem que sempre tem que ganhar.
E é isso mesmo, eu acredito que sim. E quando a gente não tem filho, a gente ensina os nossos alunos. Simples Com assim. certeza. A gente olha para o lado e ensina alguém. Alguém vai ter que aprender, né? Porque eu vou falar um negócio. Eu não sei quantos alunos eu tive na minha vida, mas que eu sou muito grata a ter tido todos eles, porque hoje eu vejo o quanto é importante, né? A gente ter esses alunos, ter cativado essa amizade. Hoje vocês estão me proporcionando aqui algo incrível, né? Um mundo completamente diferente. E é o que você falou, né? Eu dou aula para os garotos com TEA da mesma forma, gente. Não Que eu tem dou para o aluno diferença, normal. né? Não, não. Tem diferença. É o ser humano, né? Para mim, É o tanto ser humano. faz. É lógico que eu tomo mais cuidado, que eu não brigo, né? Tem que saber os Mas limites só. Só sim, respeitar a sim, limitação de cada um, que sim. todo mundo tem. É. Por exemplo, antes eu não aceitava algumas brincadeiras, hoje eu já aceito algumas brincadeiras. Hoje tem brincadeira que eu não faço mais em hipótese alguma. Sabe aquela brincadeira? Ah, sua mãe. Hoje é o tipo de brincadeira que eu não faço mais e não tolero quem fale. Isso daí eu nunca aceitei. Então, mas eu tive uma época, né? Acho que todo mundo, né, na adolescência, a gente passa por um período de querer bater de frente, né? Mas tudo é aprendizado, né? Bom, tá É isso chegando aí. a nossa hora. Queria agradecer demais a você, a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. Foi um momento de enriquecimento muito grande. Quem quiser o contato da Fê, ela deixou lá para a gente, mas a gente compartilha também com vocês. Fê, obrigada pela sua disponibilidade, pela sua troca. O que você nos ensinou, esperamos que a gente também tenha te ensinado alguma coisa. Acho que o amor ao próximo, a troca é o mais importante de tudo. E acreditar que o esporte ele não é só o que a gente vê na televisão e que a educação física não é só o que a gente já ouviu falar, né? Que tem muita coisa aí. E uma das coisas que eu achei mais legal que você falou assim de tudo é o quanto você constrói as aulas com seus alunos. É o que a gente tem tentado fazer hoje em dia. Nada sobre nós sem nós é um lema do Sasaki que fala da pessoa com deficiência. Então, não tem como você criar uma aula e ir lá dar, porque é o que você criou. Não, você traz os seus alunos e você abre para que eles possam construir. E o Instituto acredita que essa construção coletiva, tanto da educação física, a construção coletiva dos indicadores, a construção coletiva das nossas oficinas e de tudo que a gente propõe, vai ser a transformação de um mundo melhor e de um mundo, de fato, inclusivo. Então, em nome do Instituto, da nossa equipe, dos nossos participantes, fica o nosso muito obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa, é contigo. Só quero agradecer a oportunidade, agradecer vocês por terem ficado todo esse tempo aqui me ouvindo, né? Porque eu gosto de falar. Ainda mais esse assunto que eu adoro, né? Que é o que a Ana falou, está no sangue. E estou à disposição. Meu telefone é full time, o WhatsApp é full time, é o tempo inteiro. Depois que inventaram esse telefone aí, esse negócio de WhatsApp, essa internet, Não tem horário, não. trabalho o dia inteiro, gente, o dia inteiro. Minha filha falou, como você vai fazer palestra? Seu WhatsApp não para. Aí ela me ensinou a mutar aqui, tá mutado. Mas eu estou à disposição e quero muito poder conhecer, tá, esse instituto. Vai. Agora eu tenho bastante tempo. Assim Vai, que as sim. coisas voltarem ao normal, ao novo normal, eu faço questão de conhecê-los. Por favor, vai ser um prazer você palestrando lá no nosso auditório para a nossa equipe aqui. Está convidada já. E a Eu vou com o maior todos, prazer. muito Mas tem que ir de obrigada. vestido, Ná? Hã? Tem que ir de vestido? Não. Tem que ir só então de tá roupa. bom. Fica tranquila. Ó, a Malu Tá já bom, está então. falando que está convidada para tomar um café. É só ir de roupa, Nossa, tá eu tranquilo. vou adorar. Eu adoro café. Porque vestido eu só usei no meu casamento e ia usar na formatura da minha filha, né? Só que não teve, porque era quarentena. Então agora vai demorar um pouquinho mais. Fica tranquila, guarda para uma próxima, viu? Então tá bom. Eu vou com o maior Combinado. prazer, vou tomar um café com o maior prazer. Uma boa noite para vocês. Obrigada, viu? Que Deus nos abençoe e que a gente consiga passar por essa fase tão difícil, de tantas perdas, né? De tanto sofrimento, que a gente consiga aprender um pouquinho e ter um pouquinho mais de amor dentro do nosso coração e respeito ao próximo. Amém, com certeza. Muito obrigada, Fê. Equipe técnica, Rosângela, o Wesley
e Eliana, muito obrigada. A equipe do Instituto, muito obrigada. Tenha todos uma excelente noite e a gente se vê na quinta-feira. Obrigada, pessoal. Tchau, Deus tchau, pessoal. Uma abençoe. boa Se noite. cuidem. Muito obrigada. Parabéns, Fernanda. Muito obrigada. Tchau, gente. tchau. Boa noite. Tchau.